todo mundo do outro lado ali. André, vai abrir? Zé, boa noite, parabéns pela vitória, o Goiás segue invicto no campeonato. E aí eu queria que você fizesse a avaliação do jogo e eu queria lembrar com você uma situação, na sua primeira coletiva, em dezembro do ano passado, eu lhe questionei sobre o Alano, né, e você deu uma resposta, ele tem qualidade técnica, eu quero conversar com o Alano quando se apresentar, se está focado no Goiás. E aí, mesmo com as críticas, né, em cima do Alano no início do campeonato, o Alano nos últimos jogos vem numa crescente e hoje, pelo menos aqui na Band News, foi eleito a fera do jogo. Eu queria que você falasse sobre a sua confiança no trabalho do Alano, a conversa com ele e, ao mesmo tempo, né, essa volta por cima dele. Boa noite a todos. Antes de falar do Alano, falar da partida, acho que foi importante o resultado. Gostei como a equipe se comportou, encarou com a seriedade que precisa ter todos os jogos, respeitou muito a equipe do Morrinhos, tem um treinador com muita história, e muita história principalmente dentro do Goiás Esporte Clube. E essa maneira como a gente encarou foi determinante para a gente conseguir o resultado aqui. Foi assim desde o início, lógico, em alguns momentos tivemos lances que não foram tão bons, mas em virtude da gente conseguir apresentar um volume muito bom da partida, acredito eu, os gols foram saindo de forma natural. Um deles do Alano, fiquei muito feliz também porque é uma vitória pessoal dele nesse momento, ele estava procurando esse gol e mais do que o gol, uma boa atuação, servindo aos seus companheiros, jogando para a equipe. E como eu falei lá no início, em dezembro, como você pontuou, André, eu conheço o Alano desde a base do Botafogo, foi meu adversário nessas categorias inferiores, sei do seu potencial e tecnicamente é um jogador que pode nos ajudar e vem crescendo muito. Não à toa, muitas equipes estiveram atrás do Alano, né? Inclusive equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, mas a manutenção dele no clube acho que é um sinal que ele também me falou que quer realmente dar a volta por cima, recolocar o Goiás no local onde merece estar. Então, fico feliz porque ele tem começado. Agora vai depender dele manter essa pegada e crescer ainda mais, porque tem muito campeonato pela frente, a temporada se desenha de forma muito difícil, e a gente precisa ter jogadores técnicos aqui com poder de decisão. Hoje ele foi decisivo para a gente e eu fico feliz por ele também. Professor, boa noite, Álvaro Júnior, no aplicativo Deputados aqui. A torcida do Goiás compareceu, né? Na chuva, vieram vários torcedores aí, mais de 30 carros. Como é que vai o Goiás para esse próximo confronto aí, diante da Jataiense, lá na Serrinha, no estádio Alegria? Boa noite, Álvaro. A gente respeita todos os adversários, né? A Jataiense tem, eu não sei do resultado da rodada, mas tinha 10 pontos, é uma equipe que vem muito motivada pelo acesso, certamente vai nos criar dificuldade, mas a gente está muito confiante de uma crescente também, fizemos um bom jogo no Clássico. Hoje também começamos a partida com algumas modificações, mas a equipe manteve um bom nível de apresentação, então não tem outro pensamento do que fazer um bom jogo e vencer a Jataiense, mas sempre com muito respeito. Sobre a torcida, é o que a gente vem pedindo para a torcida, né? O principal canto deles eu vou te acompanhar onde estiver, e a gente sabe que onde a gente estiver aqui, a gente vai estar sendo acompanhado por torcedores esmeraldinos, e certamente isso é uma força mais para a gente. O que a gente quer é o apoio deles para que eles realmente sejam o 12º jogador. Ô Zé Ricardo, importante ouvi-lo aqui para a PUC TV e Rádio Difusora. Você hoje mesclou o time, né? E os dois volantes foram bem, né? O Johnny Lucas e o Natan. Eu quero perguntar para você o seguinte: quando é que você acha que vai encontrar a formação ideal para o Goiás ter um perfil de time ideal? Bom, prazer falar contigo novamente. Eu acho que o Goiás tem que montar um grupo ideal, né? É difícil você falar num campeonato e numa temporada como se desenha a temporada da Série B e também do Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Goiano, a gente ter uma equipe ideal. E por isso eu fiquei feliz pela atuação tanto do Natan quanto do Johnny. O Johnny é um jogador que eu já conheço há mais tempo, eu já enfrentei eles
enfrentei ele em outros clubes. O Natan, a gente teve o cuidado de fazer uma avaliação de todos os atletas quando eu cheguei, e eu fui pegar os últimos jogos dele pelo ABC. Apesar do clube de Natal não ter conseguido se manter na Série B, ele foi bem, principalmente na reta final, inclusive chegando a ser capitão da equipe do ABC. Então, me despertou o interesse de trabalhar mais próximo dele. Eu acho que ele está aproveitando as oportunidades que ele está tendo. É um garoto muito jovem ainda, mas tem muito a evoluir. Mas fiquei feliz que eles dois, e também a equipe como um todo, entendeu a importância da partida. A gente tinha que sair daqui com a vitória para que a gente pudesse manter a nossa luta de terminar com uma pontuação maior possível nessa primeira fase. Zé, boa noite. Falando de dois temas aqui no Futebol Bandeirantes, o primeiro é o Juninho. Hoje ele começou no banco de suplentes. Ali na saída ele explicou que foi algo programado pelo clube para dar uma poupada nos atletas. Gostaria de saber se já para o próximo jogo vocês vão continuar essa forma de rodízio entre vocês do elenco principal. E a segunda pergunta é sobre a posição ali do Alano, né? O Alano, apesar do gol e da assistência, a gente viu ele posicionando de forma diferente dos demais jogos, tanto da temporada passada como deste. Gostaria que você comentasse também sobre o desempenho do Alano nessa nova função hoje. Bom, sobre o Juninho e os demais atletas, como eu falei lá no início da minha apresentação, a gente vai colocar em campo sempre aquilo que a gente acha melhor para o Goiás no momento, né? Alguns atletas já estavam com a sequência de jogo muito alta, não vou dizer com risco de lesão, mas assim, um pouco mais saturado, né, alguma questão muscular que pudesse indicar algum tipo de problema. Então, a gente, de forma bem criteriosa, está tendo o cuidado de fazer essas trocas em alguns momentos, até porque esse período também serve para o treinador, para a comissão técnica avaliar os jogadores que chegaram, aqueles que já estão no clube. Então, para mim, está sendo importante, mas, logicamente, que é o que eu falo com eles, tem que ter o merecimento no dia a dia do treinamento para poder, nessas situações, a gente ter tranquilidade de colocá-los. Então, aconteceu isso com o Edu, aconteceu isso com o Natan, aconteceu isso com o Johnny, aconteceu isso com o Paulo, e assim vai acontecendo com todos os atletas. É importante também, a gente não pode esquecer que a gente está bem no início da temporada, e certamente a avaliação da comissão técnica não é para um jogo ou 2 jogos do Campeonato Goiano, e sim para a temporada toda. Por isso, uma sequência de jogos, a sequência de ritmo para um atleta é importante para a gente também. Então, fiquei feliz pela maneira como eles encararam a partida, né? Porque a gente poderia ver a tabela e entender que o jogo teria algum tipo de facilidade a mais. Não, pelo contrário, a gente sabia que ia ser um início difícil, por isso nós imprimimos um ritmo forte na marcação para que a gente pudesse tomar as rédeas da partida, e não ao contrário, porque, logicamente, é uma equipe alta que aposta no jogo aéreo. Se fizesse um gol na nossa frente, poderia complicar a sequência. E sobre o Alano, um jogador com versatilidade, a gente tem proposto para ele algumas variações e movimentações no campo, ele tem entendido, e eu acho que um jogo como esse, que ele vai bem, dá mais confiança para que ele possa executar e a gente possa também criar as variações que a gente acredita que ele pode cumprir. Zé Ricardo, Zé Roberto, da Rádio CBN, boa noite. Boa noite. A gente tem o Tadeu, espetacular, né? Nesse começo de temporada, mais uma vez, mas o Goiás tem o segundo volante, que é o artilheiro do time, o Juninho, com 3 gols, e hoje eu vi aqui uma movimentação muito ampla dos volantes, né, com o próprio Diego recuando, dando espaço para a saída do Johnny Lucas e também do Natan. O Natan dá assistência para o primeiro gol. Tirando o Tadeu, que é aquela segurança na defesa, essa movimentação dos volantes hoje é o forte do time? A gente busca uma equipe equilibrada, né? Logicamente, quando eu sempre falo isso para os atletas, mas uma boa equipe é uma equipe que consegue entender todas as fases do jogo, com e sem a bola. E a gente tem buscado isso, não é fácil, né? A gente está propondo, mas os atletas estão muito receptivos àquilo que a gente está falando. Hoje eu fiquei muito feliz, principalmente pelo segundo gol, a movimentação que a gente criou, que é uma coisa que a gente vem conversando com eles. Não tivemos tempo nem de executar isso muito em treinamento, mas foi importante e saiu uma movimentação que a gente já tinha sugestionado, né, para a nossa equipe. E o futebol atual exige, né, dos jogadores versatilidade, né, jogadores que possam entender função e não posição. Eu acho que é isso que a gente está tendo
o cuidado e a insistência com eles, porque o jogador que tem uma posição inicial, ele não necessariamente ele vai ficar o jogo inteiro cumprindo aquela função, né, daquela posição. E é saber entender o momento do jogo, aonde ele está, se encontra no campo e qual função ele tem que desempenhar naquele momento do jogo. Então, a felicidade é porque os atletas estão conseguindo entender. Logicamente que as dificuldades elas vão aumentar, a tendência é isso, não só no Campeonato Goiano, mas como temporada. E aí está a nossa prova, ali está o nosso grande desafio para que a gente consiga continuar evoluindo dentro das dificuldades que vão aparecer. Zé Ricardo, parabéns pela vitória. Pois é, lembrando que a gente está ao vivo, lá Queria que você direto da cidade de falasse Morrinhos, em relação... voltou o áudio. Voltou o áudio. Nos primeiros jogos da equipe do Morrinhos, muitas equipes da capital, por exemplo, que veio até aqui, o próprio Goiânia, Atlético, reclamou bastante da iluminação e também do gramado. Só que hoje foi diferente, né? O Goiás veio e fez o resultado e também queria que você analisasse a entrada, principalmente do Cristiano, fez a estreia e dos demais. Bom, sobre Sim, minha gente, 10 horas em Goiânia, problema na internet, na geração do material direto da cidade de Morrinhos. Daqui a pouquinho a gente volta com o restante da entrevista coletiva de Zé Ricardo, comandante do Goiás, ao vivo para você, na Band News Goiânia, momento Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho do povo goiano. Cuiabá, muito perto de anunciar a contratação de Armando Evangelista.